eu sou Rodrigo Belmonte e nós estamos conversando sobre direito constitucional no lacconcursos.com.br. Nós vamos conversar agora sobre a justiça eleitoral, tribunais e juízes eleitorais, ainda na parte de organização de poderes e poder judiciário. Matéria encontrada no artigo 118 ao artigo 121 da Constituição Federal. Nós vamos falar de estruturas e competências, né? Estamos terminando, aguenta firme, a gente já termina isso. Justiça eleitoral, composição e competência. Estrutura e competência, tá bom? Vamos lá. A Constituição Federal dispõe sobre a justiça eleitoral nos artigos 118 e 121 basicamente. Por que basicamente? Porque o Código Eleitoral é que trata em detalhes as duas estruturas, em especial as competências, né? Mas aqui na Constituição a gente encontra algumas regras bem importantes que caem também em concurso público. Essa previsão trata da composição e da justiça eleitoral. Competência está em lei complementar, tá vendo? O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral, da mesma forma que o STJ é o órgão máximo da justiça comum, nós temos o TST como órgão máximo da justiça do trabalho, o TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral. A função primordial da justiça eleitoral é proteger a unidade da legislação eleitoral. E a legislação eleitoral no Brasil é uma bagunça. É muito bagunçado. Nossa Senhora, bagunçado no 12. O Código Eleitoral, boa parte dele não presta, já tá... eu já falo assim mesmo porque essa é a real. Né? Você tem um Código Eleitoral totalmente defasado, com um monte de legislação extravagante, tentando tapar o buraco de um código em diversos pontos inconstitucional. Então, a atualização dele é muito ruim, ninguém pega o boi pelo chifre ali para arrumar. E eu fico me perguntando por que será que é assim? Por uma razão simples. Quanto mais bagunçado, melhor é para as disputas eleitorais, para a gente ganhar disputa eleitoral no tapetão. Ou seja, não vou defender, não vou discutir no voto, né? Não vou ganhar no voto, vou ganhar lá na justiça eleitoral, pela bagunça que é. A justiça eleitoral não é bagunçada, bagunçada é a legislação eleitoral, tá? Vamos para frente. No TSE, como funciona a composição do TSE? São ministros que ocupam os cargos de membros do Tribunal Superior Eleitoral e aí nós temos no mínimo 7 ministros. Hoje, na atualidade, são 7 ministros e ponto final. O presidente e o vice-presidente são originários do STF, são emprestados do STF para ocupar o cargo de presidente e vice-presidente lá no TSE. E o corregedor vem do STJ. É uma composição bacana, né? Porque eu tenho ministros do STF, ministros do STJ, advogados, 5 ministros do STF e do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada. Bacana, né? O TSE, a escolha e nomeação desses ministros é tudo segundo a Constituição, são escolhidos por voto secreto. Doido, né? Nomeados pelo Presidente da República, de 2 a 6 advogados indicados pelo STF. Esses 2 advogados são nomeados pelo Presidente da República após a indicação do STF, numa lista sextupla. Essa estrutura foge totalmente à lógica de indicação política que a gente vê do 5º Constitucional ou que a gente vê na composição do STJ ou do TST. Essa composição da Justiça Eleitoral é bizarra. Aliás, a Justiça Eleitoral não tem nem corpo de pessoas próprias, né, de pessoal próprio, de membros próprios, melhor dizendo. Todos os juízes são emprestados. Só tem corpo de servidores próprios. Todas as justiças do Brasil já sofreram alterações, menos a justiça eleitoral e a justiça militar na Constituição. As outras já sofreram as alterações, a federal, a estadual, a trabalhista, o STF, o STJ, mas a estrutura eleitoral, a estrutura militar são regras originárias. Está passando da hora de modernizar isso aqui, né? E o TRE? Quantos juízes? 7 também. É observado que o presidente e o vice-presidente do TRE vêm do TJ, são desembargadores. Quem são os membros do TRE? 5 magistrados, dos 7, 5 são magistrados. 2 do TJ, 2 da Justiça de Primeiro Grau Estadual e 1 do TRF ou da Justiça Federal, ou seja, um desembargador do TRF ou um juiz federal.
2 advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada. Escolha e nomeação, como funciona? Magistrados estaduais são escolhidos pelo voto secreto do próprio TJ, né? Magistrado federal é indicado pelo Tribunal Regional Federal. Nomeação do presidente da República dos 2 advogados da lista de 6 indicados pelo Tribunal de Justiça. Quem manda no TRE é o Tribunal de Justiça, né? Complicado, da mesma forma que quem manda no TSE é o STF. Os membros dos tribunais e juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Aqui nós estamos falando das garantias da magistratura atribuídas aos juízes eleitorais. O juiz de direito, o juiz federal, o desembargador e os ministros já têm essas garantias, mas os advogados não. Então os advogados passam a ter enquanto forem ministros ou desembargadores eleitorais. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios, ou seja, uma recondução, né? Consecutiva, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Então o que acontece? Um desembargador ele pode ficar 2 anos e mais 2 anos. Um juiz de direito de primeiro grau que compõe o TRE, ele fica 2 anos, mais 2 anos. Um advogado que compõe o TRE ou o TSE, 2 anos, mais 2 anos. Beleza? São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo aquelas que contrariarem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança. Então, os recursos que chegam ao TSE é como se chegassem ao teto da Justiça Eleitoral e de lá eles não podem passar. Acontece que se as decisões que contrariarem algum dispositivo constitucional, é possível levar o recurso para o Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário. Ou se elas forem denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, dá para pensar no recurso ordinário constitucional, no ROC. Das decisões do TRE, caberá recurso quando? Proferidas contra a disposição expressa da Constituição Federal ou de lei, ocorrer divergência de interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas e mandado de injunção. As decisões do TRE são recorríveis para o TSE, tá? Belezinha? Nossa, cabeça já acabou, pois é. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal, artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.